Olá pessoal, sou o Gabriel do canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. O terremoto magnitude 7,6 que abalou e devastou algumas cidades japonesas subiu de 73 para 84 o número de mortos pelo terremoto que devastou o Japão. E também o número de desaparecidos também aumenta. Então vou com as principais notícias desse forte terremoto que devastou e causou dezenas de mortos no Japão. Aumentou o número de vítimas do sismo no Japão. Pelo menos 84 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois do forte terremoto que atingiu a província de Ishikawa na segunda-feira. As equipas de salvamento estão a correr contra o tempo na busca de sobreviventes, uma vez que o período crítico de 72 horas já terminou. As autoridades de Ishikawa informaram que o número de desaparecidos aumentou de 15 para 79 durante a noite. 今の倒壊した建物の元に残され、そして助けを待つ方々、現場の総力を挙げて、一人でも多くの方の救命救助を目指してまいります。 Cerca de 30.000 habitações na província de Ishikawa ficaram sem eletricidade até às 5 da manhã desta quinta-feira. Pelo menos 110.000 famílias em Ishikawa, Toyama e Niigata ainda não têm água. Além disso, as autoridades alertam para o facto de a chuva poder aumentar o risco de novos deslizamentos de terras e apelam à vigilância da população. Agora saindo do Japão, indo para o Brasil, fortes temporais atingem o Rio de Janeiro, derrubando um teto do hospital no Rio de Janeiro e causando inundações nas ruas e avenidas. Então eu vou com a principal notícia desse forte temporais que estão atingindo o Rio de Janeiro e causando estragos. Falando em hospital, né, Thaís, em saúde, lá no Rio de Janeiro, um hospital ficou bastante comprometido ali, parte da estrutura, por causa das chuvas. Pedro II, hospital muito importante do Rio de Janeiro. A Nicole Tim traz informações, a imagem aqui do ladinho da Nicole, já dá pra gente ter uma noção do tamanho da chuva e do estrago que foi ali, não só no teto, mas no chão, na estrutura ali do hospital. Como é que tá a situação nesse momento aí, Nicole? Olha, alagou a Pois é, Roberta, parte do teto da sala amarela aqui do Hospital Pedro II, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, acabou desabando graças a esse acúmulo de água e os pacientes precisaram ser removidos, isso tudo na noite de ontem. Agora, a última informação que a gente chega de que parece que os pacientes já retornaram para essa sala, porque foi apenas uma parte ali do teto que acabou desabando, né? A gente está aguardando o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, que daqui a pouquinho deve descer para falar então com a gente e atualizar todo esse balanço, inclusive a previsão aí de conclusão dos reparos nessa sala. Mas como vocês disseram, né, a chuva acabou causando aí todos esses transtornos aqui na cidade do Rio de Janeiro. A zona oeste, inclusive, foi uma das áreas mais afetadas pelas fortes chuvas e nesse momento a chuva até deu uma trégua por aqui, viu? Em outros pontos da cidade continua chovendo, a previsão ainda é de chuva para as próximas horas, portanto a cidade segue aí em estágio 2, esse estágio que é de uma escala de 5, né? Pela madrugada chegou inclusive a alcançar o estágio 3 quando há ocorrências aí de alto impacto na cidade. Agora então retornou ao estágio 2 e a gente segue acompanhando todos os transtornos causados então pelas chuvas. Várias ruas chegaram a ficar alagadas, os trens inclusive tiveram aí que interromper a operação em alguns pontos justamente por conta desse acúmulo de água. Agora então, como eu disse, a chuva até deu uma trégua aqui na zona oeste, em outros pontos da cidade continua chovendo e a gente segue acompanhando esses desdobramentos todos. Inclusive, a chuva acabou afetando não só a capital fluminense, mas também áreas da Baixada Fluminense e até mesmo da Serra, viu? Em Petrópolis, por exemplo, a Defesa Civil já acionou a sirene pela segunda vez por lá, então a população está em atenção para seguir aí as orientações da Defesa Civil. Roberta, Thaís? E a gente fica nessa angústia, principalmente quando a gente fala da região serrana, né, do Rio de Janeiro, que já sofreu demais, palco de tantas e tantas tragédias. A gente sabe que as obras de contenção não foram feitas na velocidade necessária e gera sempre essa preocupação, sirenes ligadas e provavelmente famílias em deslocamento. E a chuva, né, tem também esse pós-chuva, que é o que a Nicole está mostrando, muitos estragos e a contabilização de prejuízos. A Nicole que segue no Rio de Janeiro acompanhando e a gente segue na previsão do tempo, já agora de uma chuva forte que provocou estragos no Rio de Janeiro. Você acompanha comigo aqui, olha, em vários bairros
Ruas ficaram assim debaixo d'água. Em Santa Cruz, na Zona Oeste, parte do teto do Hospital Municipal Pedro II desabou. Olha o sufoco. E os pacientes foram retirados às pressas. Secretaria Municipal da Saúde afirmou que a chuva sobrecarregou as calhas do hospital. Também choveu forte em cidades da Baixada Fluminense como Mesquita e Nilópolis, onde o centro ficou alagado. A força da água chegou a arrastar carros que estavam estacionados e parte do comércio amanheceu sem luz. Em 24 horas, os bombeiros atenderam 45 ocorrências relacionadas a chuvas no estado do Rio. E por causa do temporal, o abastecimento de água foi reduzido na região da estação de tratamento do Guandu. Agora, gente, saindo do Rio de Janeiro indo para Rio Grande do Sul, a cidade de Caxias do Sul sofreu com uma chuva de granizo, deixando tudo branco e também deixando vários estragos, transtornos pela cidade. Então vou com a principal notícia dessa chuva grande que atingiu a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Do Sul, na Serra Gaúcha, algumas ruas ainda amanheceram cobertas de gelo, como você está vendo, depois do temporal que aconteceu ontem. Um grande volume. No Serrano, mostrando para vocês aí a quantidade de pedra, da chuva de pedra que acumulou aqui na rua, né? O pessoal aí juntando, ó, parece areia, né? Mas é gelo. Isso aqui no Serrano, e já faz quase uma hora aí que a chuva parou, porém não derreteu ainda. Agora, saindo do Brasil para a Europa, inundações devastadoras não dá trégua no Reino Unido, França e Alemanha, e também causa inundações, ventos fortes e muito estrago e destruição na Europa. Então vamos com a principal notícia dessas inundações e temporais que atingem a Europa. O chanceler alemão Olaf Scholz visitou na quinta-feira a Alta Saxónia, uma das regiões mais afetadas pelas cheias na Alemanha. Depois de 2 semanas de chuva persistente, muitas localidades continuam submersas e o foco das autoridades passa por evitar maiores danos, através da construção de barreiras com recurso a sacos de areia. O mesmo cenário de inundações repete-se noutros locais do norte da Europa, sobretudo em França, onde a região de Pas-de-Calais tem sofrido com as inundações desde o início do mês de novembro. Alguns moradores asseguram ter as habitações inundadas pela segunda vez desde o início do outono. O governo dos Países Baixos, que também está a enfrentar dificuldades com a subida do nível das águas dos rios,
anunciou que irá mandar bombas de água para a França para auxiliar as autoridades nas regiões que estão a enfrentar inundações. Il nous avait dit maintenant tout est sécurisé, pour nous c'était logique que ça n'arrivera jamais. Depuis 7 ans qu'on est ici, on n'a jamais été inondé. Em Pas-de-Calais, centenas de pessoas foram obrigadas a procurar abrigo fora de casa, em ginásios ou outras instalações improvisadas que têm acolhido os residentes cujas habitações foram inundadas. O mau tempo continua a não dar tréguas no norte e centro da Europa e já fez pelo menos 3 mortos nos primeiros dias do ano. No município francês de Quimperlé, na Bretanha, a população prepara-se para o pior. Devido às fortes intempéries, o nível da água no rio que atravessa a região ultrapassa agora os 3 metros e as autoridades locais temem grandes cheias como no ano passado. Na Alemanha, grandes áreas em algumas localidades estão submersas há vários dias. Nas regiões da Baixa Saxónia e Bremen choveu de forma intensa esta quarta-feira. O nível médio da água em vários rios subiu significativamente, aumentando o risco de grandes inundações. A passagem da tempestade Henk também tem feito estragos no sul do Reino Unido. Em Greenwich, algumas ruas ficaram bloqueadas após a queda de andaimes e árvores devido a fortes rajadas de vento. Cortes de energia e interrupções nos transportes foram outras das consequências desta primeira tempestade do ano, que deverá durar com maior ou menor intensidade até ao final da semana. Agora, falando da Europa e da Ásia, a tempestade Henk atinge a Europa provocando estragos e tempestade de neve frio extremo atinge a Europa e parte da Ásia. Então vamos com a principal notícia desse tempestade, desse frio extremo que está atingindo os dois continentes. As temperaturas caíram esta quarta-feira abaixo de 40 graus negativos na Escandinávia pelo segundo dia consecutivo. Na Suécia, os termómetros marcavam esta quarta-feira 43 graus negativos, a temperatura mais baixa registada no país no mês de janeiro desde 1999. A neve e o frio extremo interromperam os transportes. Man är ju van med kyla, men när det kryper ner under 40 då tycker även jag att det blir kallt. O Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco emitiu vários alertas para as regiões do leste e sul da Suécia. Estocolmo, a capital, está sob aviso amarelo. A Dinamarca também foi atingida por um forte nevão esta quarta-feira. São esperados 70 centímetros de neve em algumas partes do país. Várias pontes foram encerradas e a circulação de comboios e ferries teve de ser suspensa. Além disso, há ainda um aviso de chuvas fortes com risco de cheias. Forte onda de calor, de frio, na verdade, atinge a Europa. Em algumas regiões a temperatura caiu para 40 graus abaixo de zero. Vamos ao vivo até Londres com o nosso correspondente, o Murilo Salviano. Murilo, além do frio, ainda tem muita chuva e muito vento, né? Conta pra gente como é que tá a situação aí no Reino Unido. Bem-vindo, bom fim de tarde, obrigado aí pelo seu esforço jornalístico. A chuvinha de Londres que você conhece bem, né, Trali? Fininha, que vai se arrastando, parece que não vai acabar nunca. Aqui em Londres até que tá tudo bem, mas esse mau tempo tem causado, né, tem castigado várias partes da Europa. Aqui no Reino Unido as autoridades soltaram, né, acenderam o sinal amarelo. A gente tem enfrentado nos últimos dias muita chuva, tempestades, com alagamentos em várias regiões do país. Muitas cidades, vejam só aí nas imagens, estão debaixo d'água, sofrendo com cortes de energia. Essa tempestade ganhou o nome de Henk. Os ventos fortes têm derrubado árvores, atrapalhado o serviço de trens pelo país. Muitas companhias têm pedido para as pessoas evitarem viagens por enquanto. Essa tempestade deve se deslocar agora para a Escandinávia, que nos últimos dias também já vem sofrendo com o mau tempo. Muitas cidades dessa região têm registrado frio intenso, de menos 40 graus Celsius. E o vendaval também tem causado a disrupção, né, a interrupção do sistema de transporte, ferrovias e o fechamento de escolas. Na Suécia, uma nevasca bloqueou centenas de carros que passavam por uma estrada no sul do país. Alguns motoristas tiveram que esperar mais de 10 horas pelo socorro. No norte sueco, os termômetros marcaram 40 graus abaixo de zero. Massa de ar frio da Sibéria e do Ártico desceu ainda para a capital russa, Moscou.
que registrou o frio mais intenso dos últimos 74 anos, menos 27 graus. Os meteorologistas afirmam que as temperaturas estão 13 graus abaixo da média para este período do ano. Esse tempo deve se estender até o fim de semana.